assunto volta. Esse assunto sempre volta. Bom, gente, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para a nossa página inicial. A gente tem sempre feito a nossa página, nossa prece, na verdade, tem sido sempre uma leitura, né? Então eu peguei aqui um poeminha do livro Poetas Redivivos, né? A psicografia do Chico Xavier, e esse poema ele é assinado por Americano do Brasil. Interessante esse nome, né? Americano do Brasil. E Divina Sílaba, ele diz assim: sempre o nome sagrado, a sílaba divina, dos astros recordando a ligeras galeras nas correntes do azul, as supremas esferas onde o jorro da luz se represa e esborcina. Das alturas do céu ao bojo das crateras, do mar em vagalhões à fonte pequenina, dos cimos da montanha às entranhas da mina, do clarão do presente à sombra de outras eras, da relva pisoteada ao tronco erguido a prumo, da brisa bonançosa ao furacão sem rumo, da leveza da palha ao peso do granito, do gênio angelical à bactéria no solo, de vida em vida, passo a passo, polo a polo, tudo fala de Deus na glória do infinito. Bonito demais, né, gente? Uau! Muito bonito. Que beleza, fantástico isso aí. Então, gente, muito bom dia a todos. Deixa eu já abrir aqui a página do Leon Denis, né? Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um estudo nosso, né? Hoje a gente está recebendo aí pela primeira vez. Dini é de quê? É o seu nome mesmo ou é um apelido? É apelido. O meu nome é Dinita. Dinita. Uhum. Que diferente. Diferente. Então a gente está recebendo aí a Dinita pela primeira vez, tá? Já está no nosso grupo há bastante tempo, mas é a primeira vez que está participando aqui. Estava achando que era outro grupo até, né? Mas isso é muito bom. Então, gente, a gente vai dar prosseguimento ao estudo do capítulo de Leon Denis sobre a poesia, né? E assim, é muito curioso porque, apesar dele ter como primeiro título aqui a poesia, ele é um capítulo basicamente sobre música. Tá? Esse subtítulo, inclusive, eu fui dar uma conferida na revista espírita francesa, onde saíram esses artigos, né? Tá tudo disponível num site da Biblioteca Nacional de França. Tem troço a dar com pau lá. Aí eu achei lá os originais da revista espírita. Esses subtítulos não são dados pelo próprio Leon Denis. Esses subtítulos foram dados pela editora aqui no Brasil. Uma forma de dividir, né, os temas, né? Achei até bem legal, foi um negócio bem bacana que ficou. Mas o que é interessante é que, apesar dele falar muito mais sobre música do que sobre a poesia propriamente dito, ele acaba falando sobre os aspectos musicais que mais se comunicam com a escrita do verso. Então é por isso que talvez tenha sido pensando, por isso que o editor aqui brasileiro fez essa divisão, tá? Colocando esse subtítulo aí. E na semana passada, na semana retrasada, nós lemos o primeiro parágrafo. Né? Uma característica do nosso grupo é que a gente, às vezes, de um parágrafo, a gente vai tecendo considerações. Então, Dini, você que está chegando, Dinita, você que está chegando hoje, sinta-se à vontade, a gente não tem pressa de terminar livro aqui. Tá? Então, só para a gente retomar o fio da meada, vou fazer a leitura da primeira estrofe, que a gente já. Da primeira estrofe, do primeiro parágrafo, que a gente já debateu semana passada, e vou ir para o segundo parágrafo, e aí a gente
começa a tecer nossas considerações. Se a gente vê que esgotou no meio do caminho, a gente passa para o parágrafo seguinte. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. A antiguidade criadora do gênero havia compreendido. O poeta antigo era ao mesmo tempo cantor e músico. Porém, atualmente, a poesia não é mais que uma das formas da literatura. Como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter augusto para cair na banalidade. Somos inundados por um dilúvio de versos sem elevação e sem beleza. Uhum. Palavra aberta. Está confirmando, né, Glaucio? Está confirmando o que a gente estava conversando na semana passada, do caráter do conservadorismo do autor, embora ele esclarece aqui, e ele é bem, na minha opinião, bem claro no posicionamento dele, né? Dentro do ponto de vista dele, está correto. Porém, atualmente, nós temos outras, a linguagem, né? A poética está em, como eu estava falando, né? Antes de iniciar a gravação, a poética está em todas as artes. Poética, né? A poesia, em termos de estrutura literária, meu humilde concepção, porque eu não sou uma pessoa que tenha um conhecimento profundo na literatura, eu tenho mais da minha experiência prática enquanto escritora, sei lá, se tive em outra vida, mas eu sempre gostei muito de literatura, né? Gosto de literatura, já li sobre tudo. Eu acho que é legal a gente ter essa vivência de ler sobre vários estilos de poesia. Só que o que ele está falando aí, na minha opinião, Glaucio, né? Confirmo que a gente confirmou que a gente estava conversando no outro estudo, que foi onde foi a discussão nossa. E quando ele fala que hoje em dia, porque ele está justamente falando, quando você contextualizou para nós, que naquela época ele já estava tendo um movimento modernista na Europa, ele já teve todo o contato com a poesia moderna, tinha dadaísmo, tinha, sei lá, não sei se surrealismo acho que é mais depois, né? Depois da Salvador Dalí, porque, enfim. Então, ele teve contato, sim. Estava numa época que no Brasil chegou a 1920, não é isso? A Semana da Arte Moderna. No caso do Brasil, fui dar uma conferida aqui, o surrealismo ele surge em 1920. No caso do Brasil, é a mesma época. A gente já estava tendo a influência do que se convencionou chamar de movimentos de vanguarda, né, as vanguardas europeias, desde pelo menos 1915. Foi antes, né? Que culminou na Semana de Arte Moderna. Culminou na Semana de Arte Moderna, mas desde 1915, até se recuar um pouquinho mais, você ainda encontra, acho que em 1913, você vai ter, por exemplo, o surgimento da revista O Pirralho, aquela coisa toda. Então você já estava tendo algumas manifestações apontando para esse rumo, esse impulso modernizante dentro das artes brasileiras. Mas ainda era recente, se você for ver, Glaucio, para as pessoas mais que já tinham uma forma de ver, porque ele questiona aí, entra aquela questão de ética e estética, o que é ética, o que é estética, a beleza, porque bom, nós podemos dizer que você também escreve poesia moderna, né, Glaucio? Você tem o Elcio, no grupo Espiritismo e Poesia tem várias pessoas. O Alberto, lá na frente do tempo, sabe escrever um belo de um soneto. Você sabe também. Só eu tenho uma certa dificuldade, me sinto engessada, mas se eu me empenhar, eu sei que eu consigo escrever. A gente sabe, 2 tercetos, do quarteto, a formatação, né, dos versos, das sílabas poéticas, da forma do soneto. Só que, assim, a questão da ética, sei lá, se eu estou embolando tudo, depois você me ajuda, Glaucio, e você me ajuda a organizar o pensamento. Porque, assim, eu estou pensando aqui
baseado no estudo que nós fizemos anterior. Qual seria o contexto, mas ficou bem claro para mim que ele sabe, ele tem assim, propriedade no que ele está falando, ele está dando uma opinião dele, todo direito. E que ele não gosta da poesia moderna, do que ele estava vendo, daquela mudança que estava acontecendo naquela época. E ele estava no meio do borbulho. Mas, pessoalmente, eu não concordo também, porque eu amo poesia moderna, eu amo Carlos Drummond de Andrade e outros. Então, tinha coisa até mais à frente, dadaísmo, aquelas coisas já estavam naquela época, Glaucio? Já tinha? Bom, eu não sei as datas de cabeça certinho, mas já tinha outros movimentos até mais radicais, mais assim, ousados, diria, né? E eu acho muito legal. Eu adoro o Arnaldo Antunes. Ele é um músico, tem uma ligação. Eu concordo que a poesia e a música têm um namoro, que é super importante, mas nem todo mundo faz poesia com ritmo. E, entendeu? Existe a poesia visual, a poesia, né? Outros tipos de formas hoje, né? Hoje até outros movimentos vieram depois, dos desdobramentos, que pode trazer beleza, sim, uma beleza de um outro ponto de vista, porque a gente está discutindo o que é belo, o que é beleza. É ético, é estético. Como conciliar a nossa visão enquanto espírita com responsabilidade em relação à mensagem, o sentimento que você vai causar na outra pessoa, pode ser feito belo com linguagens diferentes, com estilos, digo, né, diferentes. E eu acredito nisso. Eu tenho essa convicção. Não era a mesma opinião do Leon Denis que ele está colocando no texto. Nesse parágrafo, para mim, está bem claro. Só isso que eu pensei. Quem mais? Pois aquilo Dini, falou antes. Ai, desculpa. que a Dini bem estava rápido. falando, estava mutada. Eu vou falar rapidinho. É uma coisa que Lu falou antes da iniciação, né? Que eu vejo no livro, é o sentimento nacionalista. Ele tem esse sentimento. Tanto que na época, até na escola literária daquela época, era o nacionalismo, esse exacerbado, essa paixão nacional, né? Já vi esse filme e tem uma parte dele que eu não gostei. Atualmente, tá? Esquece, eu vou ser exorcizada. Bom, Dinita, pronto, falei. você tá mutada, Dinita. Oi, família. Desculpa. Eu tenho uma visão muito séria, assim, né? Doutrina, para mim, o Espiritismo trouxe na minha vida há uns 20 anos, mais ou menos. Eu tenho 51, eu sou espírita há só 20 anos, é pouco tempo, né? Meu marido é desde criança. E o que eu aprendi, o que eu absorvo da doutrina é um senso de seriedade, responsabilidade, ética, tudo isso que a gente falou, que é a mensagem que eu vejo da arte espírita, né? A arte espírita, para mim, ela tem que estar ligada ao belo. Ela tem que ter, na essência, essa preocupação com beleza. E eu acho que já faz bastante tempo a gente vem caminhando no sentido um pouco contrário, né, disso, de elevação, a arte nossa, no geral, não a espírita, né? Dentro da doutrina espírita, todo mundo se empenha em manter essa direção, mas fora da doutrina, a arte, eu vejo que ela perdeu um pouco essa essência. E no meu ver, a arte espírita, justamente, ela veio para resgatar esses valores, né? Resgatar essa ligação com o belo,
essa ligação com o que é essencial, fazer a gente se aproximar mais do divino, né? Porque versos, eu sou professora também, né? Então, versos é fácil a gente fazer. Eu trabalho com versos desde sempre, desde que eu sou professora. Então, é gostoso, não é uma coisa muito complicada a gente fazer uma poesia, mas uma poesia que tenha sentido, que te eleve, é diferente, não é a mesma coisa, né? Então eu vejo a arte espírita com essa responsabilidade de resgatar, de resgate mesmo, porque eu vejo que a gente perdeu um pouco, sim, a essência divina. Nós temos nos antigos os textos mais bonitos, as músicas mais bonitas. Não sei, vejo assim que com o tempo, quem é da minha época, né? Eu acho que eu sou a mais velha aqui, não sei. Talvez seja isso também, né? Eu vejo que a gente perdeu um pouco, de 20 anos para cá, não, né? A gente não tem produções tão expressivas nesse sentido. Eu entendi assim, né? A mensagem que o Leon Denis fez. Não sei se foi essa a interpretação, né, no geral. Não estou ouvindo. Está sem áudio, Glaucio. Dá uma verificada no seu áudio. Oi. Ah, agora voltou. Oi, voltou. Saiu de novo o seu áudio. Saiu de novo. Estão me ouvindo agora? Agora foi. Eu tô com coisa esquisita, eu tô apertando aqui. Agora vocês me ouvem? É o botão aqui do microfone, esquisito. Como eu disse, como eu falei, temos duas mãozinhas levantadas, Luciana e Mestre Edilson. Luciana levantou primeiro. Vou procurar ser mais sintética, que eu tenho um pouco de dificuldade de síntese. Dini, super concordo com você, mas eu vou colocar só uma ressalva aqui. A gente estava falando da beleza, num questionamento do outro encontro que a gente pegou, o primeiro parágrafo, questionando inclusive o que é belo dentro do conceito da doutrina espírita, porque a gente tem um estudo, inclusive das obras do Leon Denis, há muito tempo, desde a mocidade, a gente está estudando e fala do conceito do bem, do bom e do belo. Sim, eu concordo que há abusos nesse sentido. O belo inclui a questão ética, no meu ver, tá? Essa é a minha opinião. Inclui a questão ética, porque se a gente foge disso, a gente não está também sendo fiel àquilo que nós acreditamos enquanto espíritos espíritas, eu digo assim, né? Eu gosto sempre de falar, somos espíritos espíritas, nesse momento estamos reencarnados, e adotamos essa filosofia de vida, que é ciência, filosofia e religião. Então, o conceito de belo, que eu quis dizer, isso dentro das escolas de arte, quando a gente estuda escolas de arte, o Glaucio, que é literato, você também que é professora, tem várias escolas de arte, aí estuda muito o que é beleza. Eu sou terapeuta ocupacional, tá, Dini? Eu trabalho no vínculo entre a arte e a saúde. Então, houve um questionamento muito grande na faculdade. Então, o que é o belo? Né? A gente tem uma responsabilidade com a questão ética. Eu, pelo menos, eu procuro ter, daquilo que eu escrevo, eu me questiono. E se eu escrever algo que está fora do que eu acredito enquanto... Eu quero passar um sentimento, uma emoção para o outro que o eleve, que o ajude a mudar aquele padrão vibratório. O que eu estou questionando aqui não é essa questão ética, que eu penso que deve sim se manter. Porque muitas coisas podem ser belas e não serem éticas. Você pode fazer uma escultura muito bela, para mim, no meu ver, ela pode ser muito bonita, mas ela pode não passar uma mensagem positiva. Então, às vezes, você faz um questionamento social, você faz um questionamento que mexe nas bases, na estrutura, para provocar uma reflexão. Então, isso é utilizado enquanto recurso pelos autores, escritores.
que eu, por exemplo, tenho um trabalho que eu chamo da poesia em flor, eu gosto de trabalhar essa questão. Eu entrei na internet pensando, vou colocar coisas bonitas, flores, porque estava uma coisa horrorosa numa época que as pessoas só ficavam discutindo, brigando na internet. Então, pensei comigo, foi até antes das questões políticas mais recentes, mas eu resolvi sair da internet do que brigar com um amigo meu, porque tinha gente de um lado e gente do outro. Graças a Deus, eu não briguei com ninguém. Porém, mantive minha coerência dentro da minha opinião. O Leon Denis tinha todo o direito de ter a opinião dele. Mas o questionamento do que é belo, dentro dessas escolas literárias, tem coisas que eu acho belíssimas. Por exemplo, Glaucio publicou no grupo da Brart, hoje, fresquinho, um poema, na minha opinião, bem moderno. Assim, sintetizado, vamos dizer assim, usando, eu adoro, frases, palavras que fazem um jogo de palavras. Gostei, tá, Glaucio? Falando aqui ao vivo, mó legal. É belo, e não é um poema clássico, não é um soneto, né? Não tá utilizando está utilizando um outro recurso para poder trabalhar o belo com ética, com estética também, porque é belo. Eu gostei, achei bonito, entendeu? Soou bem, ressoou em mim um sentimento bom, porque estava falando de afeto, né, Glaucio? E muito mais. Então, são poemas que deixam aberto, né? Eu gosto muito dos jogos de palavras do Alberto, também, que até, assim, a gente convivendo aprende, né? E eu mesmo me questionei, né? Algumas coisas no meu estilo eu fui mudando ao longo do tempo. Sim, a flor é bela, a natureza nos lembra o Criador. E é isso que eu queria, né? Trabalhar nas minhas poesias. E ainda hoje eu tenho esse mote, porque meu projeto chama Poesia em Flor, e de lançar nas redes sociais de forma gratuita, tipo Creative Commons. Use e abuse, pode usar minhas poesias, pode publicar, pode fazer o que quiser, entendeu? Mas, assim, eu assumo o risco. Eu sou autora, tá? Agora, quando eu estou fazendo um trabalho coletivo, eu já tenho outras questões que eu tenho que pensar. Direito autoral do colega, se ele será que ele está disposto? Eu entrei nessa porque eu queria doar tudo que eu escrevo. E a forma que eu encontrei era, bom, já que está esse horror na internet, vamos jogar coisa boa também, em vez de lixo. Sabe? Pelo menos eu tento fazer o meu melhor, me doar e colocar o que eu penso que é importante, remeter, lembrar o Criador, sem ficar só preso à doutrinação, que o que eu escreva possa ser para qualquer religião. E eu amei, eu tenho amigas budistas, de outras religiões, espiritualistas, de vários tipos de espiritualistas, que não são espíritas. E muitos deles gostam das minhas poesias, porque eu procurei ressaltar a questão da simplicidade, porque eu queria mesmo fazer de forma simples. Porque eu acho que, na minha opinião, tá? Não desvalorizo, eu acho lindo quem faz rebuscamento, que trabalha, me rima, métrica. Eu acho lindo também. Tem beleza também. Mas eu queria resgatar a essência dessa questão de que o simples é belo. Entende? E que a simplicidade pode chegar no coração de forma mais direta. Então, muitas vezes, até umas coisas eu escrevia meio literal, mas eu amo metáfora. Então, assim, uma das coisas que eu procuro mais fazer nas poesias são metáforas. Eu sempre amei essa figura de linguagem metáfora. E eu acho, assim, eu acho muito bonito. O bonito pode ser de várias formas. Agora, o compromisso ético, eu firmo aqui e concordo plenamente com o Dini. Compromisso ético. Ou, senão, a gente não é poeta que pode usar da palavra espiritismo e poesia. Como poeta espírita, que eu não necessariamente vou escrever só para espírita. Você pode falar sobre valores, você pode falar sobre simplicidade, você pode falar sobre Deus, sobre a criação, e levar esse conceito espírita, porque o espiritismo fala sobre isso, tá? Na codificação, de uma forma a chegar no coração de outras pessoas também fora do movimento espírita, porque senão você vai escrever para espírita e cria um clubinho. Eu não gosto de clubinho. Chega. É chato pra caramba. Você já conhece o doutrina espírita, o povo lá doutrinar. Nem na reunião mediúnica. E se vier um espírito judeu, o que você vai falar?
Meu centro espírita fala que você não é para doutrinar. É dialogador. Diálogo. Ouça o outro. Eu sou terapeuta, tá, gente? Tem que ter empatia. Inclusive no trabalho mediúnico. O importante é ajudar a pessoa, não é doutriná-la. Então é isso. Beijinho. Muito bom, Luciana. Antes de passar para mestre Edilson, registrando aqui a chegada do nosso querido André. Bem-vindo, André. Bom dia. Vai, Edilson. Ei, estão me ouvindo? Alto e claro. Ah, que maravilha, porque tá uma maré de problema de áudio, né? Bem, eu estava ouvindo a Luciana no início, tinha chegado com o bonde andando, depois eu vi a Dilita e alguns esclarecimentos do Glaucio, colocação da Nayara sobre nacionalismo em relação ao nosso querido Leon Denis. Amigo, está um pouquinho baixo o seu áudio. Tenta falar um pouquinho mais perto do computador. Talvez ele capte melhor o som da sua voz. Oi, tá me ouvindo? Me ouvindo? Quem não está me ouvindo bem aí, por favor? Oi. Aqui tá soando bem. Será que é o meu, que eu não estou ouvindo bem ele? Bota a fone de ouvido, Luciana, para ver se pega. E muitas vezes pode ser. Pode ser, às vezes é o fone de ouvido. E parece que é só a Luciana, né, que está com dificuldade de ouvir. É isso. Também, né? Eu tive que aumentar o volume aqui. Desculpa, Tudo bem, Edil. Luciana? Tudo bem aí, então, agora? Tudo bem? Pronto. Então, eu estava ouvindo vocês falando, né, e trazendo de volta a questão do nacionalismo do Leon Denis, que nós conversamos semana retrasada, e a gente vê que, se a gente for avançar mais na leitura dele, eu acho que todo mundo já deve ter feito isso, né, porque ficou preso ali do primeiro parágrafo e tal, a gente foi avançar um pouquinho, por isso que a Luciana está trazendo a questão da ética e da estética, porque ela já foi lá na frente, está trazendo para cá, para essa discussão. E tudo isso, inclusive, tanto ética quanto estética, quanto belo, bom, não é? Tudo isso é questionável, tudo isso é relativo. Então, eu assim, vejo que toda essa discussão dele, essa colocação que ele faz, o Leon Denis, é exatamente o que ele fala, o que ele pensa de uma época na qual ele estava vivendo. Tá certo? Se nós trouxermos para os dias de hoje, por exemplo, sem questionar gostos musicais, sem questionar gostos poéticos de cada um de nós, mas a gente pode ver, na nossa visão, se a gente for dar uma alargada, desculpem a linguagem que eu vou usar aqui, jura, tem muita porcaria que a gente diz que é música, não tem? A gente diria a mesma coisa que o Leon Denis está dizendo lá atrás. Né? Muita coisa que se tornou muito banal, o amor virou uma palavra banal. Todo mundo usa essa mesma palavra para inúmeros sentidos. E amor, a gente sabe que não é bem isso que se diz por aí. Então, é uma época, a gente tem que guardar essas proporções para que a gente possa ter uma visão mais ampla daquilo que ele está querendo dizer. Né? Então, ele está dizendo, ele falou aquilo com aquela visão moralista, espírita, recente, inclusive, do conhecimento espírita que ele estava tendo, né? Que ele está numa época muito... Ele era, embora mais jovem, era contemporâneo de Kardec, de maneira que é uma visão, né, bem estreita, recém-saída de situações políticas, ideológicas ali, complicadas e tal. De maneira que nós precisamos analisar dessa forma, na minha percepção. Tá? E também sem correr o risco de, pelo nosso conservadorismo, nós temos um pequeno pedaço, pequenininho, né? Em alguns quase a gente não percebe esse conservadorismo. Mas nós temos algumas gotas ainda guardadas em nós, e que essas gotas fazem com que nós sejamos até, vamos dizer assim, radicais na crítica, né? na elaboração das nossas opiniões a respeito. Até a colocação de Rita, né, sobre essa questão, né, a gente tenta descolar a gente, né, do grupão do nosso planeta, ou das outras religiões, colocando a nossa doutrina como a mais pura, talvez. A gente não diz literalmente isso. Mas a gente, de certa forma, a gente, com o que fala, embora não diga literalmente, a gente está fazendo a mesma coisa.
A gente está querendo colocar a doutrina acima daquilo que são as outras religiões e as visões das outras religiões. Isso é o quê? É um pouco de conservadorismo da nossa parte. Nós precisamos aproveitar tudo que as outras religiões oferecem, de positivo, de bom, para a nossa arte. Por isso que a gente não pode deixar de tocar em temas que são, digamos assim, do coração, da chão de dentro de outras religiões, com receio. Não. Né? Nós não podemos também colocar nossa religião, nossa visão religiosa na nossa arte, como se ela fosse o supra-sumo, né, da arte na atualidade. Porque a gente vê muita coisa bonita, linda, bela, lógico, na nossa concepção, na arte, vamos dizer assim, leiga. E a gente pensa que é espírita a colocação. Veja como nós somos conservadoristas, né? Nós vemos assim uma coisa muito linda, muito assim acima de um padrão que a gente estabelece também, que tudo a gente estabelece, determinados padrões. E a gente então considera, puxa, esse cara deve ser espírita. Ou tem alguma coisa lá atrás dele que é espírita. Porque está dizendo coisas que, quem diria, isso seria um espírita. Quem faria dessa forma seria um espírita. Por quê? Porque a gente está com aquela postura conservadora ainda de que aquilo que é bom, é belo, é espírita. Só é espírita, não tem como ter outra fonte. Percebe a nossa visão? Então, o Leon Denis, mesmo sendo espírita, ainda assim a gente usa esse padrão que nós temos atual para poder fazer uma leitura, vamos dizer assim, desconfortável, se ele estivesse presente, lógico, né? Fisicamente. A gente veria nele um certo desconforto na nossa visão aqui. Mas ele estava dizendo a realidade que ele via na época dele, com a visão, como disse a Nayara, nacionalista dele. Mas eu diria que a visão nacionalista dele é diferente da visão nacionalista atualmente, né, Luciana? Que se tem. Mas é uma postura que a gente vê que ele tem coragem de dizer coisas que outros não teriam, talvez. De fazer uma colocação que ficaria para a posteridade sobre um tema que é um tema complicado naquela época até, para se falar. Numa época difícil até. Né? Ele corria o risco de ser taxado, de ser rotulado, dizendo isso. E nós estamos fazendo isso de certa forma. Ele é espírita e nós já estamos rotulando ele como um conservador dentro de uma época atual, quando, na verdade, na época talvez ele fosse de vanguarda, dizendo aquilo que ele estava dizendo. Não é verdade? E hoje a gente taxa de conservador. Mas, mesmo assim, a gente tem que deixar bem claro, é uma opinião, é boa essa opinião para o nosso estudo atual, porque a nossa visão ela é uma visão um pouco mais, digamos assim, mais abrangente em relação ao tema, até porque nós temos aqui a presença de um quase doutor em literatura, de maneira que nós estamos buscando abranger os nossos conhecimentos. E quando a gente abrange esse conhecimento, a gente corre o risco de pegar aquilo que a gente achava que sabia, juntar com o que a gente está aprendendo agora, e a gente fica olhando para trás, poxa, eu acho que eu não sabia. Estou achando que o meu saber de antes, eu vou dar um jeito de embrulhar e sorrateiramente, discretamente, colocar no lixo e voltar a começar a estudar, porque a gente começa a ter uma outra noção de realidade que não era aquela mesma de antes. E isso é o quê? Isso é você estar aberto para aprender, para conhecer novas coisas dentro das coisas que você achava que já sabia. Então, essa colocação que nós estamos fazendo agora sobre belo, sobre ética, e nem falamos sobre moral, que é perigoso entrar nessa área até, de uma maneira que a gente está fazendo comparações. Não usamos a palavra pureza doutrinária, escutei só a Lu falar doutrinária, né? Mas a gente está correndo o risco de entrar aquela coisa quase que do AI-5, né? A pré-censura, né? Antes de se divulgar alguma coisa, se censurava antes. Olhava, opa, isso aí pode, isso não pode. Né? Eu acho que foi daí até que surgiu a Apple, né? Porque esse negócio da iPod, não sei o quê. Bom, o importante é que nós precisamos aprender a olhar com um olhar mais assim, condescendente, não conivente, mas condescendente, com o que foi dito no passado, trazer para o presente, como faz muito bem. Eu gosto muito
quando ele faz isso, inclusive o centurião que não está presente agora, mas o nosso querido Glaucio, quando ele contextualiza, coloca a situação naquela época, e a gente vai ver o que acontecia naquela época para que aquela pessoa tivesse essa mentalidade ou estivesse esboçando uma mentalidade que talvez não fosse a sua. Porque muitas vezes a gente escreve coisas que não são nossas. Quando a gente faz um trabalho científico, por exemplo, que não era o caso dele ali, não era um trabalho, não faz nenhuma referência, né? Mas quando faz um trabalho científico, a gente vai buscar opiniões diversas sobre aquele mesmo tema, coisas que já estão sacramentadas e que a gente concorda, senão não colocaria, ou então a gente coloca para discordar do trabalho, né? E a gente vai colocar no final, usando todas as opiniões, todas as pesquisas feitas, a gente vai fazer, no final, uma espécie de julgamento dentro das nossas hipóteses anteriores e vai ver o que sobrou e vai colocar uma conclusão de que maneira? Colocando, de certa forma, no final, a nossa opinião. Não é verdade? E que talvez não seja a opinião de outros pesquisadores quando forem fazer a mesma pesquisa. De maneira que a gente não pode dizer que essa é a opinião que acabou, ela está uma opinião já pronta, que não pode ser questionada. Não. Toda e qualquer opinião tem que ser questionada. Até porque nenhuma delas é definitiva. Era só o que eu queria dizer por enquanto, gente. O que eu acho bacana é que, tanto no que o mestre Edilson acabou de falar, quanto no que tem sido dito até agora, casa muito com esse trecho que tem no próprio texto do Leon Denis, quando ele fala, né, que que, como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter augusto para cair na banalidade. E eu fico com essa coisa na cabeça, né? O que seria a banalidade na visão do Leon Denis? Eu não sei até que ponto Leon Denis estaria se referindo aos textos, por exemplo, que começaram a surgir na França ali mais ou menos no final do século XIX, em que o tema era aparentemente banal. Porque, por exemplo, você vai ter um cara como o Charles Baudelaire, né, o autor do livro As Flores do Mal. Pô, o Baudelaire tem um poema sobre um cachorro em decomposição, sobre a carcaça de um cachorro, né? Então, quando eu não sei até que ponto, para Leon Denis, falar das coisas do cotidiano seria essa banalidade, né? Sendo que o que a gente vê muito é que, de fato, principalmente nos últimos 150 anos, talvez um pouco mais, você começou a ter dentro da poesia, dentro da literatura, o espaço para o comum, para as coisas do dia a dia, né? Você não necessariamente você precisa falar de coisas grandiosas. Você pode, às vezes, falar de uma flor que você vê no caminho, né? De um cachorro que dorme na soleira da sua porta. Esses temas são temas que poderiam ser até considerados banais. Mas eu tenho para mim que o Denis, quando ele fala da banalidade, ele não está falando exatamente de tema. Talvez ele esteja falando de forma. Porque você pode falar, às vezes, de coisas absolutamente comuns de uma maneira muito bem escrita. Seja ela da forma mais tradicional, seja da forma mais moderna, você pode falar disso de uma maneira muito bem escrita, né? O Edilson falou da questão, por exemplo, do tema do amor. Cara, sempre teve música e poema sobre o amor não correspondido, sobre o sofrimento amoroso, né? Mas aí às vezes, você vai ter aquele cara que vai lá e escreve algo do tipo tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a doçura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. E você vai ter o cara que diz assim, você passa nem me olha. E aí você tem uma banalidade na forma, né? A Luiz, minha esposa, estava aqui ouvindo semana passada uma música que eu achei primorosa. É uma música chamada História com Fins.
É uma música de uma banda chamada Pedra Letícia. Gente, a música é sensacional. Por quê? É um cara que o sonho dele é ter uma banda. E aí ele forma a banda, ele chama 3 amigos, eles fazem a banda, coisa e tal. A música vai contando a história, né? Eles fazem a banda. Aí um deles vai é surfar, Lu? O primeiro, né? Um deles vai surfar, a baleia vai e engole. Aí quando ele canta essa parte, o cara que estava tocando o instrumento, que é o cara mencionado na música, ele sai. E a música continua só com 3 instrumentos. Aí o outro se engasga com caroço de azeitona e morre. O terceiro compra uma moto. Quando ele está descendo a Rua Augusta, em São Paulo, ele engole um passarinho. Ele para cuspir, cai um piano na cabeça dele, ele morre. E aí o cara que fica sozinho, ele acaba se matando. Ele fica tão deprimido porque ele perdeu a banda dele, que ele se mata. A música é muito clara. Eu fui pro Grand Canyon e resolvi dar um pulinho. E aí diz que ele reencontra os amigos e agora eles estão tocando num lugar quentinho. Porque o submundo é tudo de bom, porque eles têm uma banda. Mas aí os outros 3 são chamados para reencarnar. Cara, eu ouvi isso, eu falei, gente, a música é um primor para a gente fazer discussões a respeito da doutrina espírita. A banda não é espírita. E a maneira como ele escreve, ele usa coisas banais. O cara morrer porque engoliu um passarinho enquanto andava de moto, para cuspir, cai um piano na cabeça dele. É uma coisa muito absurda. Só que a forma como ele vai contando a história e o arranjo da música, com cada instrumento sendo retirado à medida em que a música avança, no final só tem ele com voz e violão. Isso não é banal. Isso é uma forma bem construída. Então, talvez, quando a gente pega esse trecho do Denis, em que ele fala que perde-se o caráter augusto e cai-se na banalidade, a gente talvez possa entender tanto do ponto de vista dos temas, falar do dia a dia, né, falar de coisas do dia a dia, quanto você pode entender a forma. Não que a gente precise necessariamente ter só a forma clássica, mas dentro da forma moderna, como encontrar uma expressão que seja mais do que um simples discurso. Né? Tem uma pessoa companheira nossa no meio da poesia que eu particularmente eu fico às vezes muito incomodado com o que ela escreve, porque para mim parece que ela fez uma redação, depois foi lá e foi dando enter após determinadas palavras para ficar em forma de verso. Não tem riqueza. Eu não sinto ali, eu não sinto um trabalho enriquecedor com a linguagem. E aí eu fico assim, isso para mim é um texto banal. Não pelo tema, mas pela maneira como o texto se constrói, porque você não tem a sensação de que você está lendo algo que movimenta uma outra área do teu cérebro. Então, eu acho que a banalidade a qual o Denis está se referindo aí nesse trecho acaba tendo relação com esses 2 campos. Conteúdo, e aí ele pode ser, de repente, um cara que ele é contrário a falar de coisas do dia a dia, e aí a gente o veria como um conservador, mas ao mesmo tempo ele pode estar falando da questão do trabalho estético com a linguagem, e aí ele é totalmente vanguardista, né? A gente vê como é que é difícil encaixar o Denis. Não dá pra gente julgar o cara. Ele é tão inteligente nesse sentido que ele coloca esse tópico de uma maneira ambígua. Pra gente hoje resolver. Pra gente hoje resolver. Diga lá, Luciana. Tá mutada, Luciana.
Eu estou falando que eu estou ouvindo você e estou viajando aqui pensando em várias coisas, por isso que é tão importante, né, esses grupos. Eu peguei aqui um texto do meu avô, porque ele viveu o movimento modernista, ele teve, quer dizer, um pós-modernismo, depois do modernismo, ele teve ele conheceu algumas pessoas que, bom, enfim, ele conheceu Menotti Del Pic, né? Foi um dos fundadores do movimento poético nacional, meu avô foi fundador do movimento poético nacional, Silva Barreto, e ele teve fases que ele escrevia poesias com outros estilos, né? Mas ele tinha um estudo bacana, assim, bem profundo da literatura. E eu peguei um livro dele, porque ele era agnóstico. Eu acho que é interessante para ver a opinião de quem vivenciou várias mudanças, porque ele faleceu com 92 anos, sabe? E é muito interessante, ele conheceu pessoas, figuras importantes daquela época, que tinha amizade, né? Enfim, ele foi um dos fundadores, junto com Menotti Del Pic, né? do Movimento Poético Nacional. Aí, ele escreveu o Manifesto Poético Objetivista. Parece que ele tinha uma opinião que ele não gostava muito de algumas modernidades, porque ele questionava essa questão ética e estética. Isso é agnóstico, olha que bacana. Glaucio, depois eu vou mandar esse livro para você. Eu falei que ia mandar, acabei ainda não mandando na correria aqui, de mudança. Aí ele fala, Manifesto Poético Objetivista. Ele escreveu um manifesto. Eu vou resumir aqui, porque é um pouquinho extenso. Eu li o Decálogo do poeta, né? Quem viveu essas épocas, essas mudanças, os poetas que estavam inseridos naquele momento histórico, eles tiveram que contrapor várias bases. Então, meu avô saiu de um estilo simbolista para depois passar para escrever sobre... Ele escrevia muito sobre questões sociais, o que eu gosto muito, sobre aquelas figuras anônimas, que foi um livro bastante premiado, porque ele falava das pessoas que são ditas hoje invisíveis. Varredor de rua, pessoas que ele fez poemas e era modernista. Essa fase modernista eu amo dele. Eu me identifiquei muito com muitas coisas que eu aprendi, né? Eu não me dava conta, né? Mas tinha muita coisa que eu gosto e que algumas coisas que eu me inspirei nele, né? E, claro que eu não chego aos pés, ele era um poeta, assim, com muita experiência, e mais, assim, me incentivou a escrever. Ter essa história foi, para mim, uma base na vida, né? E ele escrevia aqui questionando, inclusive questionando essa questão ética e estética, né? E no Manifesto Objetivista, questionando a futilidade, justamente, que nós estamos conversando. Chega de futilidade poética, vou ler o primeiro parágrafo. Já se foi a época em que o poeta era visto como um boêmio, um cantador intimista de seu amor, de sua dor ou de sua saudade. E o povo tinha do poeta o conceito de vagabundo excêntrico, fazedor de coisas inúteis e vazias. Dizem que Raimundo Correia tinha vergonha de ser poeta e, como juiz, escondia este lado de sua alma. Todos os poetas daquele tempo aclamavam como gloriosas a boemia, a morte por tuberculose. Aí está falando acho que dos ultrarromânticos, né, Glaucio? Assim morreram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Patrocínio e outros. Não se cuidavam da vida transcendental e do bem-estar da humanidade. Poucos assim pensavam, assim interpretavam o mundo, a ponto de Platão, na antiguidade, afirmar injustamente e, ao mesmo tempo, com acertada crítica, que todos os poetas só cuidavam do vazio da alma, seguido também o Tolstói e tal. Ele faz todo um discurso e questionando essa questão do excesso, que a Dini falou um pouco, Glaucio, sobre o excesso nessa questão também o excesso da banalidade, né? Justamente dos textos. E só que depois eu não concordo com ele, com o meu próprio avô, tá? E isso é bom, né? Porque a gente questionar justamente para a gente aprender. Mas ele cita um poema que eu pessoalmente gosto. Ele questiona o movimento que acho que ele estava vivendo na época, que é o concretismo. Aí ele cita o Nasce e Morre, que eu acho fantástico. E eu gosto e vejo muito. Ele fala que achava banal. Eu não acho. Mas, enfim, a minha opinião é outra. Nasce e morre. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre.
Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorrere. Redesnasce, demorre, desnasce, demorre. Só que assim, é todo construído de forma estética, na minha opinião. Ele é todo construído, é um poema concretista. E ele vai e volta, faz um desenho. Eu acho fantástico. Mas meu avô era agnóstico, e que vê o contexto da pessoa. Ele não tinha certeza se existia ou não Deus, ele questionava a existência de Deus, né? Eu gostava muito da parte social e do questionamento que ele fazia sempre sobre ecologia. E ele, poxa, ele saiu do simbolismo e foi modernista. Concretismo, coitado. Você pensa, quantas desconstruções ele teve que fazer e reconstruções, né? Mas eu achei legal justamente o que o Klaus está falando, essa coisa da futilidade, da banalidade. Também não vamos extrapolar. Eu acho que a gente deve pensar. Você pode gostar ou não gostar, mas aí você falar que aquela forma da pessoa não tem um valor estético ou ético, já. Então, eu penso justamente que esse poema questiona essa questão do nasce, morrer, de renascer, de nascer, de morrer. Quer dizer, ele está falando de vida e morte. E já por um ponto de vista espiritualista, eu gosto, ele questiona, ele não dá a resposta pronta, né? Mas ele faz a gente pensar. Entendeu? Tem vários lados O poema está aí na tela. Luciana, você está muda. Eu acho fantástico. Tá vendo que ele vai e volta, nasce, remorre? Leiam esse poema. Para mim, é um poema que fala de espiritualidade, que questiona até a reencarnação. Ele fala um monte de coisa aí. Meu avô era agnóstico, ele não acreditava. Beleza, é a opinião dele. Tem o direito a ter opinião própria, né? Ele já achou banal, eu não achei. Eu acho esse poema maravilhoso, desculpa. Pronto, eu não concordo com meu avô. Eu acho que a gente tem que questionar as bases, né? Para a gente construir algo novo. Está muito à frente do que eu escrevo. Eu preciso melhorar muito na estética também, eu penso. A gente sempre tem que pensar e se questionar o que eu posso melhorar, né? Mas, no entanto, entretanto, algumas coisas são propositais, né? Eu quis fazer simples, mas eu quero me aprimorar também na estética. Ginita? Bom, tudo isso que a gente está falando é exatamente aquilo que eu tenho em mente, assim. A gente estuda, por isso o estudo é importante, né? E o que o que nós escrevemos tende a ter a nossa essência. Se eu sou conservadora, eu vou transmitir uma mensagem um pouco mais conservadora, né? Se eu sou um pouco mais à frente, estou mais à frente, mais adiante, eu vai aparecer isso no que a gente escreve. Mas, para mim, o estudo é justamente isso. É importante porque nós somos diferentes, nós somos uma grande família, e nas nossas diferenças, que são importantes, porque se fosse todo mundo igual, não haveria, talvez, né, necessidade de estudo. Então, eu vejo assim, esse estudo espírita, e quando eu falo espírita, estou longe de achar que é o melhor, mas como nós somos orientados por espíritos superiores, é nesse sentido, né? Então, como nós temos essa condição de abrir esses livros, estudá-los, e eu vejo mais do que questionar o que está escrito, que esse movimento de mexer e de remexer tudo é interno, né? É dentro, né, que a gente tem que levar essa folia toda, e a missão que eu vejo da arte espírita é justamente essa, a gente poder sair de nós mesmos, né, nos elevarmos para dentro daquilo que me compete, daquelas minhas possibilidades, eu escrever algo que eleve outras mentes, porque a gente vai ter afinidades, e isso é natural, né, é da natureza.
a gente vai ter nossas afinidades, a gente vai olhar para a mesma coisa e ver coisas diferentes, vai sentir coisas diferentes, né? A melodia vai chegar em alguém de um jeito e vai chegar em outra pessoa de outro. E eu vou trazer um exemplo assim da Alta de Souza e da Maria Dolores, por exemplo. Né? Gosto muito da Alta de Souza, mas ela é muito triste para mim. O meu coração aperta um pouco quando eu leio ela. E a Maria Dolores é isso que eu falo, que é o que a doutrina eu acho que veio trazer para gente. Essa elevação, né? É uma simples frase da Maria Dolores te eleva, né? Eu não li nada dela que não fosse impactante, que não fosse importante, eu não trouxesse uma mensagem profunda. E ela tem a linguagem simples, não precisa ser rebuscada, né? Apesar de meu poeta favorito dentro da doutrina é o Casimiro Cunha. Minha linguagem é essa porque eu sou pedagoga, então ele é didático. Eu acho ele muito didático, eu adoro isso. Ele traz, né? Quando eu escrevo, eu também tendo a trazer uma história, né? Eu vou escrever da arte espírita, eu trago a história. Eu falo de tudo, dos dias né? Da origem até os dias atuais. Então, a gente tem isso e é natural, né? E tem o seu valor. Não tem pouco valor. Não deixa de ser importante só porque é cinza ou mais preto é branco. Eu acho que dentro do cinza a gente vai ouvir aquela coisa e pode se impactar da mesma maneira que a minha afinidade com o branco, né? A minha afinidade é com o branco, mas naquele momento eu não vou sentir a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi algo lá do cinza, né? Eu vejo assim, essa missão é o nosso melhor dentro da arte espírita, né? Porque dentro da arte espírita eu não acho que a gente precise levar banalidade, né? Eu acho que dentro da arte espírita a gente tem um compromisso um pouco maior, uma responsabilidade um pouco maior. É por isso eu vejo essa importante discussão, né? E esse importante estudo para que a gente entenda, absorva e eleve, porque são níveis de entendimento. A gente vai refinando o que a gente escreve hoje, vai ser diferente do que a gente vai estar escrevendo ano que vem, né? Daqui a 10 anos. Eu imagino que até os gostos a gente mude. A minha música favorita do momento é da Isadora Pompeu, e ela é evangélica. Não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com o bem comum, que eu acho que a, a doutrina espírita traz isso, o bem comum. Então, a gente não tem, né? Tem um aspecto religioso dentro da doutrina, mas a gente está acima de rotular, né? De rótulos, de precisar identificar ou colocar em algum lugar. Porque, sem querer, às vezes a gente está separando, está segregando, quando tenta colocar num potinho, né? Às vezes a gente acaba segregando e perde um pouco a importância da essência. A gente se preocupa muito com a forma e a essência às vezes se perde, né? E eu vejo que a parte negativa hoje disso é porque a gente presta mais atenção na forma do que no fundo, às vezes, né? Então, é esse o cuidado que eu vejo que a doutrina traz para nós, essa responsabilidade de não se preocupar tanto com forma, com colocar aqui ou é importante ali. As pessoas têm a sua história, a sua vivência, nós temos o nosso olhar, existem situações que nos colocam materialmente falando, em posições diferentes uns dos outros, e isso é natural. Eu não vejo que isso seja importante para determinar a essência do que a gente escreve, né? Eu posso estar politicamente falando,
ou ideologicamente falando, pedagogicamente falando, em uma posição diferente, mas isso não quer dizer que o outro não tenha nada, né, algo importante para trazer e que a gente não consiga se elevar uns com os outros. É nesse sentido, eu vejo que a doutrina espírita, ela está acima disso, dessas questões, né, e quando a gente, porque Deus não tinha religião, Jesus não tinha religião, né, ele era judeu, né, e se a gente entrar nessas questões, talvez a gente perca um pouco a mensagem, né, ele está acima disso. Se é uma família e se é natural ter muitas moradas e se é natural as diferenças, né, que a gente aprenda com elas, a gente não precisa, separar ninguém, nada, isso é tudo bem natural, né, é muito humano. E vejo que é importante só essa preocupação, eh do divino, porque para mim o belo é necessariamente tem a ver com o divino, né, o belo tem a ver com essa questão ética, estética, eh, e se a gente vê bem a fundo, talvez tenha a ver também com moralidade, né, porque se a gente traz essas questões todas nos nossos estudos, né, são bem longos os nossos estudos, a gente observa as leis todas universais, então, é um caminho, é tudo muito natural. E eu vejo a gente em níveis de compreensão, em níveis de estudo, de entendimento, e eu vejo que o Leon Denis, o Allan Kardec e todos os estudiosos que a gente pesquisa, eles contribuem justamente para que a gente vá se depurando, né, faça um trabalho de depuração e consiga, um dia chegar a essa, consistência de uma Maria Dolores que faz de uma coisa muito simples ter um significado tão importante. Muito bom. Aqui pela fila, mestre Edilson, depois Luciana. Nayara hoje está quietinha. Está só ouvindo ela. Mas quando ela fala, né, faz enche aqui o nosso conteúdo. Bem, eu estava ouvindo, eu sempre busco tirar as minhas opiniões do que eu ouço, né, do que vocês falam. Essa questão da religião, até nem gosto de utilizar o termo religião, até porque quando a gente fala de religião, a gente, de certa forma, exclui, né? E o Espiritismo ele não é excludente, por isso que não é uma religião convencional. Então, não exclui, aceita todos os diferentes. E, inclusive, eu crio, consigo, como Kardec falou, que o Espiritismo iria na Gênesis, né? Na Gênesis, não, na Revista Espírita, falou que ia dar um up, né? na arte de forma geral, na poesia como um todo, ia dar uma contribuição enorme para isso. E essa contribuição, na minha percepção, é exatamente a concepção, ou na ideia de que a arte ela seria munida de muito mais conteúdo do que até então se tinha. Né? Porque a arte, de uma certa forma, a grande maioria, né, que a gente vai ver na arte, ela tinha uma relação apenas, ou quase sempre, apenas da gente para com a gente mesmo, eu comigo mesmo, né? Eu com a vida, de uma certa forma, com o outro, com os meus próprios sentimentos, em relação aos sentimentos dos outros e vice-versa. Então, era uma relação muito estreita. Quando o Espiritismo vem e mostra que existe um mundo enorme, incomensurável, fora do terra-a-terra da vida, fora das questões puramente relacionais do mundo aqui, físicos, então a contribuição, o contributo é muito maior. Por isso que muitos autores do passado escreviam trazendo essa transcendentalidade sem ter noção do que estavam falando. Mas porque é algo inato que a pessoa traz e não sabe ainda do que se trata. Mas há conjecturas, há ideias que vêm e vai, e aí o Espiritismo vem, de certa forma, ele sedimenta isso para as pessoas.
é uma realidade, não é algo, não é mais uma possibilidade. O mundo espiritual, a transcendência, não é algo que talvez, quem sabe, né, de certa forma, joga o agnosticismo lá para baixo. Não tem mais dúvida. Quem pensa não tem mais dúvida sobre a possibilidade, sobre de fato existir do mundo espiritual e das relações que agora são não somente entre nós e o outro aqui do lado, vizinho, mas nós entre aquele que foi embora, né? Entre nós que fomos embora e os que estão aqui, né? Entre nós e Deus, entre nós e espíritos, entre nós e tudo mais que existe na natureza que transcende. Não é mais natureza aquilo que a gente vê, não são mais as plantas, não é mais a fauna, a flora, não é mais isso a natureza. Ela está muito além disso. E aí a conversa do poeta vai muito além. Não tem mais uma conversa física pura e simplesmente. Tá? Então, por isso que essas colocações são interessantes. E a contribuição da doutrina espírita vai muito além nesse aspecto. Mas o que eu quero colocar é que não é que a gente deva, na poesia, especificamente que nós estamos tratando, ficar colocando, né, os princípios da doutrina, de certa forma, até quase de forma literal, falar por exemplo, falar de caridade, usando assim o termo de forma, né, poxa, é tão claro, caridade, fazer o bem e tal, e a gente falar de caridade. A gente pode falar de tantas maneiras de caridade, de tanta forma de caridade, sem citar, por exemplo, esse desafio de Glaucio foi interessante para o garimpo, né? Ele vai lançar. E você falar sobre paz sem usar a palavra paz. Então, é como se dissesse para os artistas do passado falar de espiritismo sem utilizar, e eles fizeram muito bem, não sabiam o que estavam falando, mas estavam falando sobre princípios doutrinários espíritas, sem saber que estavam falando sobre isso. Essa poesia, né, concreta que trouxe a Lu e depois foi exposta aqui pelo Glaucio, está claro ali se falar sobre vários princípios da doutrina espírita, sem se falar nem de espiritismo, nem dos princípios. Nem dizer, não está lá implícito. Então, poesia, a beleza da poesia é isso. A poesia que trouxe no início o Glaucio, né, a Divina Sílaba, né? A Divina Sílaba, não falou, não disse assim, olha, a Divina Sílaba é essa. Não. Deixou para você tirar qual é a Divina Sílaba ali. Não trouxe, né? Dizendo especificamente a Divina Sílaba é essa. Não. Mas a gente pode concluir que é uma palavra de única sílaba que engloba todas aquelas belezas que foram citadas no soneto, que é Deus. Deus é a sílaba divina. Ou seja, nós precisamos ter essa percepção de usar a estética, seja qual for ela, tá? Porque a gente não pode nem também ficar injeção da estética. Então, a gente pega a estética e diz assim, a estética aqui engloba no soneto, engloba num dístico, engloba e vai citando, né, as estéticas da poesia. Não, nem a estética deve ser engessada. Muito pelo contrário. Agora, o que eu acho interessante, quando a gente fala, né, do parnasianismo, aquela coisa toda lá do passado, e pega um soneto e escreve, ou pega uma quadra e escreve, uma trova e escreve, que é toda fechadinha, né? Gente, a gente está num planeta que ele é também, ele é limitado. A estética do nosso planeta é limitada, nós estamos limitados aqui. E nem por isso a gente está preso. Percebe a importância da estética? A gente transita por ela de forma livre. É como as leis. Existem leis que nós precisamos observar. Nem por isso nelas, ou por causa delas, nós estamos presos. Não. Nós devemos usar de criatividade, olha a questão da poesia aí, criatividade para transitar na estética pré-estabelecida de forma livre, tranquila. Quando eu vou pegar o que é preso, para nele me sentir livre, o que parece ser preso. Porque quando eu me sinto livre demais, eu sou como uma criança, eu não sei o que fazer. Eu não consigo, já disse até aqui, eu não consigo escrever versos livres, porque eu me sinto solto demais, aí eu fico perdido. Percebe? Aí eu tenho que me prender primeiro para dentro daquelas 4 paredes da estética pré-estabelecida, eu poder me sentir livre e criativo. Eu não consigo. Né? Eu acho que antigamente se fazia muito isso. Né? Preciso prender primeiro o artista, por isso que ele usava a criatividade. Sem a prisão, ele não é criativo. É como uma criança, quando você dá tudo para ela,
Tá tudo. Cria ela dando tudo para ela. Não deixando ela pensar, não deixando ela ter as coisas assim, buscadas por ela mesma. Quando ela se torna uma adulta, ela se torna uma adulta fútil, porque ela não consegue ser criativa, porque não foi dela o aprendizado da criatividade. E acreditar, você só usa a criatividade quando se sente preso, se sente limitado. Aí você torna-se criativo. Era mais ou menos isso que eu queria dizer, porque a gente tem até uma certa, um certo preconceito com a estética. E aí a gente pretende mudar um pouquinho. Né? Porque até o feio, esteticamente, é bonito. Eu acho lindo, muito lindo, a percepção minha. Obrigado. Bom, só antes de passar para a Luciana, só avisando, são 11h29, né? Nosso estudo está chegando ao final. Alberto Centurião chegou na hora do amém. Eu estou aqui ajoelhado no milho, pedindo perdão. O que acontece quando eu começo a fazer alguma coisa aqui no computador, eu perco a noção do tempo. Eu estava fazendo um trabalho aqui e, quando eu vi, eram 11h20 já. Perdão. Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou passar para a Luciana, vai fazer a última fala, a última colocação do nosso estudo, e depois, quem gostaria de ler um poema para encerrar o nosso estudo de hoje? Nayara, você lê? Não? Então, eu vou pedir para o Alberto, então, já separa aí um poema para encerrar o nosso estudo de hoje, Alberto. Luciana. Quem mandou chegar por último? Sobrou. Eu queria fazer um gancho aí. Eu achei várias colocações da Dini muito boas para nosso debate aqui. E o final da fala do Edilson, a gente não ter preconceito com estética. Eu penso que, enquanto artistas, nós temos que estudar e nos aprimorar. Estamos aqui num estudo, né? Uma troca entre áreas e de estilos diferentes, de formas de escrever diferentes. Então, eu penso muito importante que nós valorizemos tanto a ética quanto a estética. E que nós temos um compromisso ético também, né? Em relação a estarmos, enquanto usando o nome da doutrina espírita, né? Enquanto poetas espíritas. E estético, somos artistas, nós precisamos estudar a parte estética, e eu me incluo aqui, todos nós. E está sempre questionando também em termos filosóficos, né? Pensando na doutrina e na sua coerência, na parte científica, religiosa e filosófica. Então, acho que poeta tem muito de filósofo, e eu, pelo menos, acho que nós paramos, refletimos. Enfim, para mim, poesia está em todas as artes, mas, enfim, pelo menos a poética, né? A poesia, enquanto linguagem, nem sempre está inserida naquela arte, mas a poética, sim. Mas, enfim, eu achei que a Dini colocou uma coisa importante, vários pontos importantes. E, só para concluir, vou tentar ser sintética, tá? Eu tenho uma certa dificuldade na síntese, mas vou tentar ser sintética. Então, o que eu falei foi referente à última fala de Edilson, tanto a ética quanto a estética são igualmente importantes, no meu ver. Da Dini colocou só uma ressalva que eu acho muito importante lembrar e que nós já trouxemos no estudo anterior. O cuidado em relação... porque, assim, eu penso que... Não eu penso, a gente vê ao longo da história, quem estudar sabe que a arte está relacionada com o momento histórico em que a gente vive e social. Então, é importante lembrarmos bastante disso no nosso estudo, do momento histórico, social, do contexto. E, sim, penso que, inclusive enquanto cristãos e espíritas, nós temos o dever e responsabilidade ética, né, de ter colocações e posicionamentos em relação ao momento histórico e social, porém, não estou falando aqui de política partidária, ressaltando isso com importância, né? Mas eticamente, sim, em termos de valores humanos, valores universais, até os próprios valores que são inerentes ao cristianismo, antes mesmo do espiritismo. Porque se nos propomos aqui a estar
levando o nome da doutrina, é uma responsabilidade grande. E o problema maior, na minha opinião, é quando nós anulamos o outro. Por exemplo, o concretista não tem valor, o simbolista não, o parnasiano não. Peraí, calma. São várias escolas em momentos históricos diferentes, que representam momentos sociais diferentes, em países diferentes, e em contextos diferentes. Tudo isso é importante lembrarmos, para não reduzirmos a arte, e não reduzirmos o outro. Porque quando nós anulamos o outro, nós também estamos anulando ou reduzindo a arte, porque a gente não consegue. Porque a arte é muito maior do que. Assim, há uma dificuldade muito grande de se definir arte. O que é arte? Alguns são da posicionamento que não existe definição para arte. Eu adoro esse posicionamento. Mas, enfim, por quê? Pode ser recriado, repensado. Mas existem alguns conceitos teóricos. Existem alguns conceitos que é importante nós estudarmos. Para desconstruir, é importante ter base, ter estrutura, alicerce. Aí entra a importância do estudo. E por isso nós estamos aqui, todos nós, com estilos diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes. Alguns professores com mais vivência, inclusive teórica, e outros compartilhando suas experiências, né? Dentro da literatura e no aprendizado. Então, ética e estética são tão importantes uma como a outra. Porém, o cuidado para não anular a expressão artística. Eu digo nesse sentido, enquanto quem trabalha no enfoque da arte da saúde, a expressão. Tem um jornalzinho que meu avô tinha na época do Movimento Poético Nacional, chamava A Voz da Poesia. Eu adoro o nome dele. Inclusive, eu participei quando era criança. E eu escrevia diferente quando era criança. Eu gostava muito disso, de escrever com rima e métrica. Eu achava lindo Camões, eu admirava meu avô. Enfim, e eu queria copiar. Castro Alves, eu sou fã do Castro Alves. Soneto. E olha o que eu escrevo hoje. Quanto eu tive que me construir e desconstruir, porque eu acho que era de outras vidas. Certo? Enfim, mas eu gostava. E eu estudava literatura na escola. Naquela época era melhor o ensino, eles ensinavam literatura, eles faziam a gente ler Camões, faziam a gente ler romantismos, né? Enfim, eu acho bem bacana isso e ressaltar a importância de não anular o outro por ser diferente. Ponto, falei. Só isso. Alberto, obrigado por você ter chegado, pelo menos no final. No final. Eu estou comprometido. O Muito bom. É estado de transe. Muito bom, gente. Antes do Alberto fazer a leitura dele, vamos fazer nossa selfie. Tá? Todo mundo sorrindo, arrumando o cabelo, prendendo. No caso dos homens, a gente encolhe a barriga e prende a respiração, né? Atenção, hein? Foi. Peraí. Vou tirar de novo que o André abriu a câmera. Peraí. De novo. Agora sim. Muito bom. Gente, Alberto Centurião vai fazer uma leitura poética para a gente encerrar. Agradeço aí a todo mundo. Ué, cara, todo mundo de mão levantada de repente, o que houve? Não, eu só ia falar que eu não participei 100%. Não sei se vocês viram a movimentação de minha mãe aqui, aí não tem para participar diretamente esses minutos finais. Tranquilo. A culpa é sempre da mãe. Então, é isso, gente. A gente agradeço aí a todos pela participação. Alberto, é contigo. Detalhe, a gente volta, nosso próximo encontro, dia 18. Dia 18 de fevereiro, 10 horas, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, para o nosso bate-papo. Vou programar o despertador. Manda lá, Alberto. O dono do poema. O poeta não é dono do poema. O editor não é dono do poema. O pirata não é dono do poema. O livreiro não é dono do poema. O leitor não é dono do poema.
O intérprete não é dono do poema. A bibliotecária não é dona do poema. Nem o poema é dono do poema. Porque o poema não é o poema. O efeito do poema é que é o poema. Quem sente o efeito nesse instante, esse é o dono do poema. É um poema de 2012. Chegou tarde, mas dá tempo, hein, Alberto? Não é? Fechou. O Alberto resumiu o estudo de hoje com esse poema. Resumiu o estudo de hoje. Muito bom, gente. Obrigado aí a todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tá?